Oi, hoje são 10h30 da manhã de sábado, vou postar amanhã, achei um assunto, ai que todo mundo no quentinho, a minha mini Phalaenopsis perfumada, toda pintalgada. Gente, eu acabei de assistir um vídeo, desculpa que eu não saber focar rápido, que me deixou um pouco preocupada com a radicalização. É uma pessoa que entende muito de Phalaenopsis, de orquídeas em geral, tem plantas magníficas e não é falta de conhecimento, é uma pessoa que tem muito conhecimento. Mas eu fiquei preocupada com uma coisa, que a gente tem essa tendência a generalizar quando não conhece as diferenças de ambiente de cada um. Ela falou assim, a melhor época de adaptação no ambiente novo é o verão. Gente, isso não é regra. Vou ter que discordar. Por quê? Porque, no verão, em alguns ambientes, é mais adequado. Na maioria, talvez a maioria das plantas, pode ser. Mas, por exemplo, aqui, se eu trago uma planta nova, ela vai ter uma melhor luminosidade para se adaptar, para criar novas raízes e folhas, etc. Vai ficar mais feliz para floração, para um monte de coisas, se tiver mais sol. E eu não tenho sol direto por 2 meses no verão e o último mês da primavera. E aqui elas vão provavelmente se adaptar melhor no outono e inverno, por causa da luminosidade ser mais adequada. Tem o fato também de não ter tantas chuvas, né? Porque também não dá para ficar só com chuva, porque se fica só com chuva, o que acontece é que ela não vai dar flor. Mas para ela se adaptar, que essa daqui, tá vendo? É uma da Jaque do Orquidário Fogaça, não tá bem não. Infelizmente essa daqui eu não sei se vai vingar. É uma que veio, ó. Esse é o exemplo de não deixar dar flor. Mas aqui ela tá, de novo, tá melhor, assim, para adaptar. Porém, para outras pode ser que não. Depende da planta. As que estão muito debilitadas, eu tenho que deixar menos incidência solar. Então, eu posso deixar lá embaixo, por exemplo, que bate menos sol. Aqui bate mais sol, por isso que tem caminha de gato. Aí aqui, ó, aqui tá pronta para dar flor, eu deixo pegar mais sol, porém lembrando que aqui bate menos sol, mais sol, porém ele é mais fraco, porque é sol de inverno. Então não dá para generalizar, pessoal, qual que vai se adaptar melhor, quando que vai se adaptar melhor. Eu tenho plantas que vão se adaptar melhor no verão, outras que talvez seja na primavera, no inverno, no outono, que for, não pode generalizar. Vocês têm que conhecer o ambiente de vocês. Essa daqui é a de ontem, que eu falei que é rajadinha, eu tava sentada, não dá para vocês verem. Ó, ela tem haste floral aqui nascendo. Tá vendo? Tem que tomar cuidado na hora que mexe nela para não quebrar. Tá bem molinha agora. E também é quando dá para começar a querer guiar a haste floral, né? Essa daqui é outra, tá vendo? Aquela Master. A minha segunda é a segunda Master. A primeira é essa. Elas são similares, só que essa tem o labelo mais rosa e a outra é mais pálido o labelo. Então, são duas diferentes, apesar de ser muito parecida. Então, de novo, adaptação, assim, quando a planta chega, vocês deixam no sol mais fraquinho, assim, por exemplo, do início da manhã, 1 hora. É a mesma coisa quando... como se adapta a planta, né? Mas ela tá pegando um pouquinho de sol, é importante. Luminosidade solar, vocês não têm sol direto, tem várias luzes artificiais, mas tem que saber escolher bem qual, porque no escuro ela não pode ficar. Mas com luz artificial ela só vai dar flor uma vez ao ano, a Phalaenopsis ou outras que dão flor mais vezes ao ano, né? Que mais? Aí você, por exemplo, as pessoas que falam que é no verão é porque tá mais quente, tem uma luminosidade mais forte. Porém aqui não é a realidade, né?
Tá mais quente, mas não tem a luminosidade solar mais intensa como no inverno, que eu agradeço, porque não tá tão quente, então ela pode ter mais luminosidade solar direta. Ali, ó, eu não posso cortar de jeito nenhum na época que o sol é mais baixo, que é época mais fria, né? Estações mais frias. Quando tá no final da primavera, já tá entrando no verão, por exemplo. É o mês que eu não vou ter incidência solar batendo aqui direto. Por quê? Porque o sol tá mais reto, tá mais alto. Aí ele fica assim, ó. Daí essa parte aqui, por exemplo, impede o sol de passar. Então vai invadindo cada vez menos. Aí, por exemplo, essa daqui, ó, vai me dar flor, por quê? Porque nesse canto vai ter sempre sol, só que ele vai estar mais intenso, o sol. Se eu colocar uma Phalaenopsis ali, naquela madeira, onde está aquela madeira, eu vou queimar a planta. Então é preferível ficar aqui dentro com muita luminosidade, porque eu tenho muita luminosidade o ano inteiro, porém não sol, né? O sol filtrado eu tenho aqui, não tenho por 2 meses desse lado, do lado de trás ali, que é por 3 meses, às vezes até 4. Então a minha Chocolate Drop tá aqui, porque eu não quero queimar ela, né? Então ela tá aqui, mas tem bastante luminosidade, hoje tá meio nublado. Então, de novo, vocês têm que adaptar de acordo com a realidade de vocês, a luz que vocês têm. Não dá pra dizer uma coisa geral, porque não é a realidade de todos, entende? Então, assim, adaptar, como é que vai adaptar? E não tem nada a ver com a estação do ano. Tem a ver com a quantidade de sol que tá batendo, se tá quente, se não tá quente, a necessidade de cada planta. Cada planta precisa de ou mais sol, o sol mais filtrado ou menos filtrado, ou mais umidade ou menos umidade. Lembrando que a umidade é do ar, não é na rega. A rega é uma coisa, a umidade do ar é outra. A escolha do vaso, como eu já falei, do substrato, do ambiente, se é arejado, não pode deixar as plantas muito coladas, se vocês não vão poder prevenir, como está acontecendo comigo, que tem umas lá fora bem coladas. Aí aqui, ó, o frio que faz, não tá abrindo por completo, mas ó, minha bebê. Dendrobium Denfal, essa é uma planta que dá flor o ano inteiro se tiver bastante luminosidade. Claro que tem sempre que filtrar um pouco, cada uma filtra mais ou menos, essa bem menos do que a Phalaenopsis. Ela não tá abrindo completamente porque está frio. Olha que lindo esse Dendrobium. Não tá abrindo, tá? Quem sabe hoje que tá um pouquinho mais quentinho, ela abra mais. Mas se tá frio, ela não abre por completo. Desculpa que eu tô olhando outra coisa, filmando. Essa daqui, a minha Carrot Cake, que eu falei que eu tenho que ficar de olho porque as folhas estão caindo por causa do frio. Essa também, ó, o frio tá afetando um pouco a folhagem. Viu? E a Brassavola nodosa, é uma flor perfumada, branquinha, coisa mais linda. Eu acho que dura 1 mês, não lembro mais. As Phalaenopsis depende. Aqui, ó, queima por causa do frio, mas continua dando flor porque tem muito sol. É uma rosa do deserto. Ela perdeu várias folhas por causa do frio. Ela tem mais folhas. Aqui é o lado que eu falei pra vocês, ó. Aqui deu praga, deu pulgão. Aqui não, essa não chegou nela, porque ela é a que tá melhor, acho, né? Olha aqui, gente, também o que pode acontecer com frio. Não sei se vai dar flor ou não, mas ó, pode queimar às vezes. Tava a impressão que tava queimando, mas não. Ela é bem laranja essa. Ali, ó, esses pontinhos pode acontecer. É um tipo de fungo, mas não é um fungo. Ó, isso aqui também eu tô arrancando pra mostrar pra vocês. Tá vendo esse negócio aqui, ó? Quando ele seca, pode tirar, porque aqui não tava completamente seco. Porque pulgão, cochonilhas e etc. se esconde aqui. Lá estão as minhas rosas do deserto. Essas, por exemplo, eu não poderia adaptar no frio, né? Teria que deixar dentro de casa, não poderia deixar fora.
eu posso deixar minhas orquídeas novas dentro de casa. Olha o plástico, arrebentou. Mas tudo bem, porque tá segurando já, ela já se prendeu na madeira, então não é problema. Então eu passei mais pra, tô enrolando agora, né? Mais pra dizer pra vocês, olha aqui a minha pequena que tá dando já, ela veio feinha, lembra? A chuva de ouro. Mas ela tá com um brotinho ali, crescendo bem. Então o que que eu fiz? À noite, no dia que tava um pouco mais quente, eu simplesmente borrifei, gente, detergente, tá? Eu teria que borrifar de novo, vou tentar ver se hoje eu consigo, se não tiver muito frio. Mas no final do dia. Porque o sol faz o quê? Ainda tem umas florezinhas aqui. O sol simplesmente queima se passa alguma coisa. Mas precisa passar quando tá mais quente. Então, às vezes, eu simplesmente passo. Paciência, né? Tem que ser no horário menos quente. Aí vai lá e queima a folha. O que vocês podem fazer assim, é borrifar o detergente. Aí assim, espera uns 10 minutos e já passa enxaguando. Borrifa de novo sem detergente, eu esqueci de falar isso. Eu não sei se meu vídeo ontem ficou um pouco confuso sobre alguma coisa. Se ficou, é só perguntar, pessoal, porque teve uma hora que eu pensei, nossa, mas será que entenderam uma coisa e depois outra? Eu tenho a impressão de que eu falei duas coisas diferentes no mesmo vídeo. Então, quando isso acontecer, por algum motivo eu me distraí, não sei o que eu falei, etc. Pode acontecer. Aí vocês perguntem, mas sempre de maneira fofa, tá? Sem agressividade. Que a gente não ganha nada com isso, né? Então, beijinhos pra vocês. Lembrando que a adaptação não tem nada a ver com estação do ano, mas sim com o ambiente de vocês. Se tá na hora, se não tá na hora, se vocês estão colocando um lugar com mais luminosidade, menos luminosidade, qual precisa de mais, qual precisa de menos, quando precisa de mais, quando precisa de menos. Então, mais para quando tá saudável e para dar flor, cada um filtrado como precisa. Menos quando acabou de replantar, menos quando é mudinha, comparada a uma adulta saudável, que vai precisar de mais para dar flor para vocês. Não deixem dar flor se a planta estiver debilitada, porque senão ela pode morrer depois. E nem acaba nem dando a floração, e às vezes só se dá por pouco tempo, porque está debilitada. É só para garantir a reprodução, que não vai acontecer. É isso aí, pessoal. Que não foquem na estação do ano, mas sim no ambiente de vocês, como ele é. O que as suas plantas precisam. É isso que interessa. Outra rosa do deserto. Isa. Gente, bom domingo. Muitas flores para vocês. E até o próximo vídeo. Lembrando que eu solto aos finais de semana. Tchau, curtam. Ainda dá tempo. Bom domingo de novo.